Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca do modelo atômico de W. Portanto, o tema de hoje, modelo atômico de W. Bom, antes de falarmos de forma concreta acerca do modelo atômico de W, é importante recordarmos um pouco aquilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós vimos a falar acerca das tentativas de explicar a constituição da matéria. Nós vimos que durante esse período em que os cientistas, sobretudo os filósofos gregos, tentavam explicar a constituição da matéria, surgiram duas correntes, ou então duas teorias. Uma corrente defendia a continuidade da matéria e a outra corrente defendia a descontinuidade da matéria. A corrente que defendia a descontinuidade da matéria era sustentada, ou era defendida, ou era apoiada por Demócrito e Leucipo. Então, esses filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, defendiam a ideia de que a matéria é formada por pequeníssimas partículas que eles chamavam de átomos. Portanto, para esses filósofos gregos, a matéria era formada por átomos. No entanto, nós vimos que nessa época aí, já que Aristóteles era mais popular, as ideias de Aristóteles foram mais aceitas. As ideias, neste caso, de Leucipo e Demócrito, de que a matéria era formada por átomos, foi posta de lado. Então, passaram-se cerca de 20 séculos, cerca de 2000 anos, até que se retomou a ideia do átomo. Portanto, depois de tanto tempo, depois de 20 séculos depois, é que se retomou a ideia do átomo. E quem foi o primeiro cientista a propor um modelo para o átomo depois de tanto tempo? Foi o cientista inglês John Dalton. Então, o primeiro modelo atômico foi proposto pelo cientista inglês John Dalton. Bom, este modelo foi proposto por volta de 1803 a 1808. É por isso que nós temos aqui o seguinte. Foi proposto entre 1803 e 1808. Então, foi durante este período de tempo em que John Dalton propôs o seu modelo atômico. Mas antes de chegar ao próprio modelo do átomo proposto por Dalton, ele terá realizado algumas experiências envolvendo gases. Então, Dalton baseou-se em experiências envolvendo gases para propor o seu modelo atômico. Então, com base nos resultados que ele teve, então Dalton acabou postulando algumas coisas. Ele depois chegou a algumas conclusões que ele evidenciou essas conclusões em termos de postulados. Então, nós temos aqui os postulados de Dalton. Então, o primeiro postulado de Dalton, o que diz? Diz que a matéria é formada, neste caso, por partículas muito pequenas, indestrutíveis, invisíveis, que chamamos de átomos. Então, em suma, estamos a querer dizer que, de acordo com Dalton, a matéria é formada por átomos. Então, Dalton apoiava as ideias de Demócrito e Leucipo, e defendia que a matéria era formada por átomos. Na sua época, Demócrito e Leucipo apenas postularam isso, simplesmente disseram que a matéria era formada por átomos, mas não havia evidências científicas para provar essa ideia. Dalton foi o primeiro cientista a realizar experiências e a comprovar que os átomos existem. É por isso que ele diz no seu primeiro postulado aqui que a matéria é formada por partículas muito pequenas que são indestrutíveis, são indivisíveis, que nós chamamos de átomos. Então, a matéria para Dalton é formada por átomos. Então, nós temos aqui este primeiro postulado. O segundo postulado, o que diz? Diz que os átomos de um mesmo elemento são sempre iguais, com a mesma massa, forma, tamanho e propriedades. Então, isso significa o quê? Significa que quando nós temos átomos do mesmo elemento químico, então, se são átomos do mesmo elemento químico, então devem apresentar as mesmas propriedades. Todas as propriedades devem ser iguais para esses átomos que são do mesmo elemento químico. Por exemplo, se eu tenho átomos de carbono, todos os átomos de carbono devem apresentar as mesmas propriedades. Essas propriedades quais são? A mesma massa, mesma forma, mesmo tamanho, mesmas propriedades, por exemplo, propriedades químicas, a mesma reatividade. Então, Dalton postulava aqui, quando nós temos átomos que são do mesmo elemento químico, então esses átomos apresentam as mesmíssimas propriedades. Mas depois vamos discutir se é que isso é totalmente verdade nos dias de hoje. Na época de Dalton, era verdade.
Será que nos dias atuais ainda continua sendo verdade? Nós vamos discutir essas ideias que Dalton havia postulado, olhando para o que se sabe atualmente. Então, este foi o segundo postulado de Dalton. Temos aqui o terceiro postulado de Dalton, que diz o quê? Átomos de elementos diferentes têm massas, formas, tamanhos, propriedades diferentes. Então, o que isso significa? Significa que, quando eu tenho átomos de elementos químicos diferentes, então as propriedades destes átomos de elementos químicos diferentes devem ser diferentes entre si. Se eu tenho, por exemplo, um átomo de hidrogênio e um átomo de carbono, que são átomos de elementos químicos diferentes, então, de acordo com este postulado, estes dois átomos aqui devem apresentar propriedades totalmente diferentes. Ou seja, devem apresentar massas diferentes, formas diferentes, tamanhos diferentes e propriedades diferentes. Essas propriedades poderiam ser, por exemplo, as propriedades químicas, o modo de reagir. Então, de acordo com Dalton, quando nós temos átomos de elementos químicos diferentes, então esses átomos de elementos químicos diferentes vão apresentar propriedades diferentes. Mas quando nós temos átomos do mesmo elemento químico, se são átomos do mesmo elemento químico, então devem apresentar as mesmas propriedades. Mas átomos de elementos químicos diferentes apresentam propriedades totalmente diferentes. Então, este é o terceiro postulado de Dalton. E nós temos aqui este outro postulado de Dalton que diz o quê? Diz que os átomos não se dividem e nem podem ser criados ou destruídos durante as reações químicas. Bom, conforme Dalton explicava, uma reação química, de acordo com Dalton, o que é? É simplesmente um rearranjo de átomos. Ou seja, os átomos, antes da reação química, encontram-se organizados de uma maneira e depois da reação química ocorrer, os átomos vão se encontrar organizados de uma outra maneira. Então, sempre que ocorre uma reação química, ocorre um rearranjo dos átomos, uma reorganização dos átomos. Isso significa o quê? Significa que os mesmos átomos que vão existir no início da minha reação química vão ser os mesmos átomos que vão existir no final da minha reação química. Isso significa que nenhum átomo é destruído, nenhum átomo é criado, mas todos os átomos se reorganizam. Então, durante a ocorrência de uma reação química, não vamos criar átomos, não vamos destruir átomos, apenas haverá uma reorganização dos átomos. Então, é este postulado de Dalton que nós temos aqui. Então, em termos gerais, este postulado nos diz que numa reação química não vai ocorrer a destruição e nem a criação dos átomos, apenas um rearranjo dos átomos, uma reorganização. Os átomos vão se encontrar ligados de uma maneira, ocorre a reação, temos os mesmos átomos ligados de uma outra maneira. Uma coisa importante acerca deste postulado é que ele consegue explicar muito bem a lei de conservação da matéria, a lei de conservação de massa de Lavoisier. A lei de conservação de massa diz simplesmente que, num sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso significa o quê? Significa que a mesma quantidade de átomos que nós temos no início da reação é a mesma quantidade de átomos que nós temos no final da nossa reação. Isso comprova o quê? O postulado de Dalton. Pois Dalton diz que numa reação química não vamos criar átomos e não vamos destruir átomos. Então significa que a mesma quantidade de átomos que nós temos no início vai ser a mesma quantidade que nós vamos ter no fim. Então, este postulado explica, sim, a lei de conservação da matéria de Lavoisier, também chamada de lei de conservação de massa. E temos também este outro postulado que diz o seguinte: átomos de diferentes elementos podem combinar-se para formar o quê? Compostos, mas a relação entre esses átomos vão estar unidos entre si é de números pequenos e inteiros. Ou seja, quando eu, por exemplo, tenho átomos de elementos químicos diferentes, então esses átomos de elementos químicos diferentes, durante uma reação química, por exemplo, podem combinar-se entre si para formar uma substância composta. Por exemplo, eu posso ter o carbono a se ligar ou a reagir com o oxigênio para formar o dióxido de carbono. Então, significa que os átomos de diferentes elementos podem combinar-se para formarem compostos. Mas a parte muito importante aqui é esta aqui. Numa relação descritível por números pequenos e inteiros. Isso significa o quê? Significa que, numa substância composta, os átomos encontram-se unidos entre si numa proporção muito bem definida, que neste caso é definida por menores números inteiros, é o que nós temos aqui, que são os pequenos números inteiros. Isso significa o quê? Significa que quando eu tenho uma substância, os átomos estão ligados entre si
encontram-se ligados a uma proporção muito bem definida. Essa proporção é indicada pelos menores números inteiros possíveis. Por exemplo, se eu tenho uma substância que nem o CO2, significa o quê? Significa que nessa substância aqui tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, os átomos aqui estão unidos entre si numa proporção, neste caso, descrita por números inteiros e pequenos. Isso significa que eu não posso ter aqui 0,5 átomos de carbono ou 1,5 átomos de oxigênio. Então, eu não posso ter números decimais fazendo parte, neste caso, da composição dessas substâncias, ou seja, como sendo a relação entre esses átomos encontram-se unidos. A proporção entre os átomos encontram-se unidos aqui deve ser dos pequenos números inteiros possíveis. Então, deve ser os menores números inteiros possíveis e deve ser os pequenos possíveis. Então, eu não posso ter a proporção como sendo, por exemplo, 0,5 átomos de carbono para 2,5 átomos de oxigênio. Não, deve ser números pequenos e inteiros possíveis. É isso que dá-nos a dizer. É por isso que nós temos aqui, para cada átomo de carbono, temos 2 átomos de oxigênio. São os menores números inteiros que nós temos nessa substância aqui. Veja que são números inteiros. Temos aqui o 1 e o 2. E se eu tiver, por exemplo, H2O, também a lógica é a mesma. Tenho aqui 2 e 1, que são números inteiros. Então a relação qual é? É de 1 átomo de carbono para 2 de oxigênio. Essa relação que é descrita por números pequenos e inteiros. Aqui a relação é de 2 átomos de hidrogênio para cada átomo do oxigênio. Neste caso, para cada 1 átomo de oxigênio. Então a relação é descrita por números pequenos e inteiros. Para cada átomo de carbono, tem 2 de oxigênio. Para cada 2 átomos de hidrogênio, tem 1 átomo de oxigênio. Então é isso que está a dizer este postulado de W. Então, com base nessas ideias todas, então W chega a uma conclusão bem simples. Então, com base nos resultados que ele teve ao realizar essas experiências, então W chega à seguinte conclusão: de que o átomo é comparado a uma bola de bilhar. Então, W ele comparou o átomo com uma pequena bola de bilhar. Se nós já vimos aquela bolinha de bilhar, como ela é, então W comparou o átomo, ou ele via o átomo como sendo uma pequena bola de bilhar. É por isso que o seu modelo, às vezes, é chamado de modelo de bola de bilhar. Então, ele comparou o átomo com uma bola de bilhar. Então, o que seria o átomo para W? Simples. W diz o seguinte, que o átomo é uma esfera. Então, para W, o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e homogêneo. Então, primeiro, vamos lá. O átomo é uma esfera. O átomo é uma esfera, de acordo com W. Depois diz que maciça. Significa o quê? Significa que, na realidade, essa esfera está totalmente preenchida no seu interior. Então, se é uma esfera maciça, é porque o seu interior está totalmente preenchido. Então, é uma esfera maciça porque no seu interior está totalmente preenchida essa esfera. Então, é uma esfera maciça porque todo o seu interior está totalmente preenchido. É como se W diz que é uma esfera maciça porque é uma esfera, mas que no seu interior totalmente preenchida essa esfera. É indivisível, significa o quê? Significa que o átomo para Dalton era a menor partícula que poderia existir. Então, para Dalton não existia mais nada que fosse mais pequeno que o próprio átomo. Ou seja, as partículas subatômicas que nós conhecemos hoje, como sendo prótons, neutrons, eletrões, simplesmente não existiam na época de Dalton, ou não existiam para Dalton. Ou seja, o átomo não poderia conter coisas mais pequenas do que ele próprio. Ele próprio, o átomo, era a coisa mais pequena. Então, não era possível dividir o átomo, ter alguma coisa mais pequena dentro dele. Dá dizer que o átomo era indivisível. Ou seja, não era formado por mais nada, senão ele próprio sendo o átomo a partícula mais pequena. E também é indestrutível. Ou seja, não era possível destruir o átomo. Não é possível destruir o átomo na visão de W. Nós vamos discutir se hoje em dia é verdade ou não. Mas dá para dizer aqui que o átomo é uma esfera maciça que está totalmente preenchida no seu interior,
é indivisível porque não era formada por partículas mais pequenas, não possuía, neste caso, as partículas subatômicas que nós conhecemos hoje. E ela é indestrutível porque não era possível destruir o átomo. E, neste caso, o átomo era uma esfera homogênea. Em toda a sua extensão, a esfera apresentava características iguais. Então, se eu tenho uma esfera, neste caso é homogêneo, é porque em toda a extensão dessa esfera eu tenho características iguais. Então, significa o quê? Significa que se eu tenho o átomo como sendo uma esfera homogênea, é porque eu tenho as mesmas características em toda a extensão dessa esfera. Então, é isto que Darwin propõe quando propõe o seu modelo atômico. Então, esses aqui seriam os postulados de Darwin. Essas aqui é que seriam as ideias que foram propostas por John Darwin após realizar experiências envolvendo gases. A pergunta que podemos colocar agora é: será que todos os postulados de Darwin são válidos nos dias atuais, com base naquilo que nós sabemos hoje? Será que todos os postulados de Darwin continuam sendo verdadeiros?